tema de hoje é trabalhadores de última hora. É uma parábola muito conhecida, né? Todos os companheiros, que aparentemente estranha. No entanto, vamos recordar a parábola para depois determos nas considerações. A parábola diz que um pai de família foi contratar trabalhadores para a sua vinha pela madrugada e contratou o primeiro grupo. Resumindo a parábola, contratou o primeiro grupo, e esse contrato em que foi estipulado que eles pagariam um denário. Tudo bem. Mais tarde o senhor volta e, permanecendo pessoas ainda sem trabalho, ele chama o segundo grupo na terceira hora e que depois pagaria o preço justo. Aí nós já observamos duas situações curiosas. O primeiro grupo, houve um contrato, como um contrato em que houve um compromisso de pagar um denário. Houve um interesse inicial, um interesse de remuneração contratada. Já o segundo, não. O segundo já se mostra um certo espírito de renúncia, porque ele prometeu apenas que pagaria o preço justo, não foi estipulado esse preço. E diz que ele volta a hora sexta e nona e contrato sobre a mesma base, isto é, ao preço justo. Mais tarde o senhor volta na 10ª hora e aqueles que estão ali na praça e pergunta por que não foram trabalhar, e disseram que ninguém o contratou. E o senhor disse, então vamos até a nossa vinha. E eles foram. Terminado o dia, o senhor chama o seu administrador e ordena-lhe que pague os trabalhadores, a começar pelo último grupo, da 10ª hora. Eles pagam um denário. Ora, o primeiro grupo imaginava que ia receber mais, porque aqueles trabalharam na última hora, menos horas. No entanto, para surpresa, o senhor lhe paga um denário, mesmo preço. Então eles reclamam, porque alegando que eles suportaram o rigor do trabalho o dia todo e a rudeza do sol, e esperava receber mais. E o senhor lhes diz que não foi isso que eu te contratei, um denário? Se eu dei mais se eu dei o mesmo preço de última hora, quem me apraz fazer assim? E diz mais, acrescenta ele, se ele tem olho mau, porque olha a bondade dele nesse aspecto. E por fim o senhor acrescenta, e os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. A parábola, à primeira vista, parece estranha, que o de primeira hora, aparentemente, deveria receber um pagamento maior. Mas Jesus falava, ensinava parábolas, e nessa parábola ela é enriquecida, ela sintetiza ensinamentos morais. Os espíritos comentam, aliás, esse texto de Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, é curioso que é o único trecho que o codificador não faz comentário. Geralmente todo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, ele cita o Evangelho, ele faz o comentário dele e acrescenta no final as instruções dos Espíritos. Mas nesse capítulo ele apenas coloca as instruções dos Espíritos logo após. 4 comunicações: Constantino, Henri, Erasto e o Espírito da Verdade. E a parábola é analisada, né? Em primeiro lugar, temos que convir a questão do trabalho desinteressado. No primeiro grupo, houve um interesse, porque o trabalho não é só quantidade, é a qualidade também do trabalho.
Já o segundo, terceiro e quarto grupo, eles foram trabalhar apesar de o Senhor lhe dizer que pagaria o preço justo. Não prometeu assim especificamente. No de última hora, ele nem falou em preço, falou em trabalho, eles foram imediatamente. Então nós observamos um trabalho espiritual e toda a história da humanidade. João de Ângelo, após a tempestade, no último capítulo, os novos obreiros do Senhor, desenvolve bem isso. Toda a história da humanidade, que nós próprios fomos os protagonistas, nós que estamos aqui, é que escrevemos essa história da humanidade. E quando nós nos escandalizamos dos abusos religiosos do passado, nos escandalizamos dos crimes, da brutalidade dos tempos que passaram, quando nós nos escandalizamos com a Inquisição, que foi uma das manchas mais negras da história da humanidade, a Inquisição e o nazismo, e o meio espírita tem a prova disso porque os processos de obsessão mais fortes, mais caracterizados, estão ligados com a Inquisição. Quantos enfermos vêm às casas espíritas com obsessões cruéis, que foram inquisidores, são as obsessões mais difíceis de serem sanadas. A Inquisição ainda está marcando na atualidade o mundo da Terra, ainda está conturbando a atmosfera, a psicosfera espiritual da Terra. Então, essa história, nós fomos os protagonistas. E, no passado, nós participamos de vários labores nas atividades humanas, labores econômicos, labores culturais, labores religiosos, sobretudo religiosos em que nós somos muito interessados. Fizemos da religião um meio de vida, um meio de poder. Os trabalhadores da primeira hora sintetizam em parte um movimento nós mesmos colocados em épocas passadas. E Joana de Ângelo vem mostrando o nosso processo desde a antiguidade, os nossos abusos, as nossas violências, o nosso direito do vencedor sobre o vencido absoluto, em que os vencidos eram levados escravos para as arenas, e que o Cristo vem à Terra levando as nossas esperanças, nos transforma o mundo, faz uma nova etapa na história da humanidade, porque antes de Cristo, na realidade, as virtudes eram os valores espirituais, os valores morais, eram outros. Tanto é que o homem enaltecia o quê? O guerreiro. A coragem e a inteligência eram os valores básicos antes de Cristo. O amor, a tolerância, a renúncia, a abnegação, são valores que surgiram com Cristo. Ninguém vê na história da antiguidade colocar num pedestal esses valores cristãos. Seria até uma vergonha perdoar o inimigo, seria até uma vergonha ser humilde. Então Jesus é que nos deu essa modificação básica. Mas mesmo assim, nós que recebemos essa dádiva celestial, esses ensinamentos que realmente é a chave da felicidade humana, nós viramos esses ensinamentos. Nós deturpamos esses ensinamentos. E na Itália, em Roma, nós próprios, possivelmente, que vestimos a roupa de sacerdotes e que dirigimos movimentos outros, desvirtuamos os ensinamentos de Jesus e levantamos opressões, crueldades, guerras em nome de Cristo. E mais tarde nós voltamos ainda nesse cenário da Terra em movimentos variados, movimentos de cruzadas, movimentos de ambições econômicas através
do mercantilismo, em que os navios saíam singrando os mares e procurando riqueza de toda sorte, participando de movimentos culturais como o iluminismo, e são os trabalhadores nas variadas faixas, sintetizando toda essa etapa citada na palavra. Até que, no século passado, a Terra recebe Allan Kardec e se inicia a instauração do movimento do Consolador Prometido. E nós, novamente convocados, como trabalhadores de última hora, com a responsabilidade muito séria sobre os nossos ombros, porque esta última hora também significa, possivelmente, a última oportunidade. Muitos de nós, espíritas, costumamos dizer, quando nos acomodamos naquele movimento, naquela luta íntima para a reforma íntima, para reformular os nossos hábitos, para reformular o nosso mundo interior, costumamos dizer que isto só na próxima encarnação. Mas quem pode garantir que terá uma próxima encarnação na Terra? Uma vez que os Espíritos têm dito que está no alvorecer que a Terra passará a ser mundo de regeneração. Uma vez que os Espíritos nos dão notícia que muitos de nós seremos transladados para o mundo bárbaro, um planeta, igual que aconteceu no alvorecer da Terra, que recebemos aquela falange de Capela, daquele planeta da estrela Capela, que formaram os povos que impulsionaram o progresso da humanidade, os egípcios, os indianos, os romanos, os gregos. Foram espíritos que emigraram de Capela e migraram na Terra. E esse processo passará também aqui na Terra recentemente. Lá em Capela houve um período em que este planeta, que segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, esteve em uma etapa semelhante à atualidade da Terra, em que a inteligência estava muito mais alta que o amor, e houve então desencarnações em massa, e só reencarnaram neste planeta de Capela aqueles espíritos que têm condições de manter o mundo na posição de regeneração. Os demais foram banidos, vieram à Terra e formaram os povos de Israel, Egito, Índia e demais povos da Europa. E esse processo ocorrerá brevemente na Terra. E a fila de para reencarnar é muito grande. Nós somos trabalhadores de última hora na esfera espírita, talvez encarnados de última hora. Oportunidade de última hora. Ou última encarnação nesse espaço da Terra. Então o tempo urge. A modificação que o progresso que nós devemos fazer, o resgate dos nossos erros, nossas faltas, deverá ser feito de imediato. Nosso esforço deve ser constante. Alegamos dificuldades, mas em todos os períodos da humanidade nós tivemos dificuldades. Não há pessoa humana que não tenha problemas e dificuldades. Nós temos que caminhar com os próprios problemas. Nós temos que incorporar os problemas nas nossas vidas. Isso é que é muito interessante. Certa feita, eu me impressionei e gravei uma situação curiosa. No meu ambiente de trabalho, eu tinha uma moça e um rapaz, ambos com os mesmos problemas. O problema básico era um problema de coluna, dores sérias, tomando remédio, dormindo tarde da noite. Mas o comportamento de ambos eram diferentes. Enquanto a moça, coitada, se martirizava e não se conformava com aquela condição, aquele sofrimento, e várias vezes se levantava do trabalho
ia à toalete, chorava. E o rapaz, resignado, com todo o seu sofrimento também, situações perfeitamente idênticas. E o que me impressionou, que me marcou, é que o rapaz, conversando com a moça, conversando conosco, ele disse: pois é, a minha situação é a mesma dela. Eu passei uma época assim, eu chorava, eu sofria muito, mas depois eu pensei bem e disse: meu Deus, isso não tem jeito, a medicina não cura. Por que vou me martirizar? Então já incorporei isso à minha vida, já me resignei que eu tenho que levar essa vida a sério. Muitos de nós temos problemas, mas o problema é próprio para a evolução de nós. São provas em que desenvolvemos a resignação, a renúncia, o amor, a piedade para os semelhantes. A nossa responsabilidade pelos conhecimentos espíritas é uma responsabilidade muito grande. Por isso que Jesus falou para aquelas cidades, quando ele disse: ai de ti, Cafarnaum. E foi citando outras cidades. Porque se em Sodoma e Gomorra houvessem presenciado as maravilhas que há muito tempo já teriam redimidas. Por isso serás tratada com muito mais rigor quando chegar a última hora. Nós, de fato, não podemos alegar ignorância nenhuma dos conhecimentos da verdade. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é preciso que nós sejamos autênticos nessa verdade. Possamos nos conscientizar dessa realidade. Essa é a nossa luta, companheiros. A luta não é fácil, mas não é impossível de ser vencida. Nós temos dificuldades e problemas no próprio relacionamento, no meio espírita, com companheiros, com as instituições, mas nós devemos superar esses relacionamentos. Que jamais sejam as dificuldades naturais, não sejam motivos de afastamento, de decepções, de milindres, mesmo porque nós estamos no lugar certo. Assim como nós encarnamos numa família, em que a família tem as suas arestas para acertar, mas nós estamos encarnados na família, porque é a família certa que nós temos que encarnar, porque nós temos compromissos com os membros da família, também nós não estamos à toa juntos numa casa espírita. Nós estamos no lugar certo, como estamos numa família certa. E muitos desses companheiros, às vezes, foram companheiros que digladiaram nas lutas religiosas e que estão ali justamente para se reconciliarem. Por isso que o Mestre nos disse: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E nós temos que nos resignar e ser sempre o veículo da paz. Temos que exercitar a renúncia em muitos aspectos, a tolerância em variados aspectos, porque nós estamos, companheiros, no lugar certo. E eu estou falando isso aos meus companheiros, porque a mensagem do Espírito da Verdade, no capítulo dos Trabalhadores de Última Hora, ele menciona essa problemática. Menciona as rivalidades nos meios espíritas, as dissidências. E ele mostra que os trabalhadores de última hora devem vencer todas essas dificuldades, dignamente todas essas dificuldades. Porque, se pensarmos bem, o Espiritismo não trouxe nenhuma novidade. Eu, quando estudava história, como espírita, eu tinha diálogo com os companheiros, muitos dos quais materialistas. E um deles, estudante de história também, me fez uma pergunta.
Duas perguntas que ele me fez, eu entreguei a ele o livro dos Espíritos, o Evangelho. Ele leu. Depois ele me fez uma pergunta curiosa, interessante. Ele disse para mim: eu li, mas eu cheguei à conclusão que a doutrina espírita não trouxe nenhuma novidade. O que trouxe? A moral? Se o próprio codificador, se o próprio Allan Kardec diz no Evangelho, segundo o Espiritismo, textualmente, o Espiritismo não veio trazer nenhuma nova moral, apenas veio aplicar a moral de Cristo. A moral do Espiritismo é a mesma de Cristo. Então, ele disse para mim: olha, se já existia a moral de Cristo, se já existia todos esses conceitos que o Espiritismo trouxe, você pode observar, dizendo para mim, que em toda a história da humanidade esses conhecimentos foram trazidos. A reencarnação já foi pregada, ensinada na Índia, no Egito, em várias partes. A comunicação com os ditos mortos também é registrada em todos os livros da humanidade. Conhece a ti mesmo, o marco básico do Espiritismo? Sócrates afirmou isso. Eu fui para casa, raciocinei bem esse aspecto e, de fato, reconheci que o Espiritismo não trouxe nenhuma novidade, porque todos os seus conhecimentos, toda a sua filosofia, sua ciência, sua religião, já foi ensinada no passado, em vários pontos da Terra. Nós já tomamos conhecimento de tudo isso. Às vezes nós temos assim um afã de convencer o companheiro que a reencarnação é uma verdade. E achamos que se ele se convencer que a reencarnação é verdade, ele se libertará. Mas, meus companheiros, a Índia conheceu a reencarnação tão clara. As duas leis básicas do Espiritismo, a reencarnação e lei de causa e efeito, eram conhecidas na Índia. A lei da reencarnação e a lei do karma. Buda já identificou que todos os sofrimentos humanos eram provenientes de faltas do passado. Buda, em sua visão, entendeu e viu com seus próprios olhos, através da visão mediúnica, que os leprosos e os mendigos que estavam nas ruas da Índia foram príncipes reencarnados que abusaram do poder e praticaram crimes e crueldades. Não é novidade. Mas como ainda utilizou esses conhecimentos? Que direção deu? Tudo é direção. Que direção deu para esses conhecimentos? Aplicou a iníqua lei das castas, em que os maus reencarnavam como párias e os bons reencarnavam como príncipe. Então é muito antiga a distorção do homem quando ele quer atender os seus pontos de vista e abusar através desses conhecimentos para o seu próprio poder egoístico. Então a reencarnação, o conhecimento da reencarnação, da lei do karma, não libertou o povo indiano das suas dores, das suas dificuldades. E o cristianismo, que invadiu a Grécia e tomou conta de Roma e da Itália, também, depois de alguns séculos, ele não libertou os povos. Porque eles próprios deturparam esse conhecimento e aplicaram nos seus interesses pessoais. Enquanto as guerras de conquistas contra os movimentos, as cruzadas foram instituídas para abrir o comércio com o Oriente. As cruzadas teve um fim puramente comercial no seu aspecto, nas suas intenções ocultas mais profundas. A libertação de Jerusalém foi um pretexto para convocar os ingênuos àquela luta em glória. O que nós fizemos, porque nós vivemos nessa época, o que nós fizemos do conhecimento da reencarnação, da lei do karma, dos conhecimentos de Cristo,
dos ensinos de Cristo. Então, a força do Espiritismo não está propriamente nos seus ensinamentos em si, na palavra dos seus ensinamentos. Porque isso já foi nos trazido em todos os tempos. Mas a força do Espiritismo está na conscientização perfeita desses conhecimentos, na direção que nós damos a esse conhecimento e na integração do espírito desse conhecimento. A força do Espiritismo está na junção de todos esses conhecimentos num só corpo de doutrina, quando eles estavam esparsos em toda a humanidade. Mas a força maior do Espiritismo está justamente em juntar os três grandes ramos do conhecimento humano, aliar solidamente, porque só há Espiritismo quando esses três ramos estão aliados. Se eles estiverem dispersos, não há Espiritismo. Há Espiritismo quando nós acreditamos na fé, desenvolvemos a fé. Há Espiritismo quando nós casamos a fé com a razão, o racionalismo. E há Espiritismo, só há Espiritismo quando nós juntamos fé, razão e experiência. Porque até então, companheiros, esses ramos, a ciência, a filosofia, a fé, a religião, racionalismo, filosofia, experiência, ciência. Esses três ramos, altaneiros, iluminativos da humanidade, até então se digladiaram. Até o momento se digladiaram. A fé lutava com a filosofia, e a filosofia lutava com a experiência, e as três lutavam entre si. O Espiritismo veio e juntou as três no curso de doutrina. Juntou a fé, juntou a religião, a filosofia e a ciência. Se nós recordarmos a história da humanidade, vamos ver que durante muito tempo o guerreiro e os sacerdotes dominaram a comunidade nos tempos primitivos. Sobretudo os sacerdotes. A religião, a fé, dominou a comunidade, o espírito humano. Até a ciência era praticada, a medicina, que digo, era praticada nos tempos. Então o homem achava que a fé era tudo. Mas não a fé raciocinada, não a fé, era a fé que é um corpo de conceitos, um corpo de leis complexo. E o homem dizia, a verdade, o homem só pode conhecer a verdade e ter felicidade através da fé. Porque o homem é limitado. O homem entra em contato com o mundo exterior por 5 sentidos restritos. O homem não pode conhecer a verdade pelos seus 5 sentidos. Ele só pode conhecer a verdade através de uma iluminação íntima. A ele ia a verdade diretamente por uma intuição profunda que é a fé. Então só a fé pode conduzir a verdade. Mas mais tarde surgem os racionalistas. Surge o movimento do racionalismo através dos filósofos, que pregava que só a razão podia levar o homem à verdade e à felicidade. Porque a fé faliu, a fé não trouxe até agora a felicidade ao homem. A direção das comunidades através dos templos não resolveu o problema humano. E veio a época dos filósofos, dos racionalistas. Mas a fé não casou com o racionalismo. Eles lutaram. E mais tarde surgem os experimentalistas, a ciência, que teve o seu apogeu no século XIX. Começou com o iluminismo no fim do século XVIII, quando surgiu a utilização da energia do vapor. Todos se empolgavam pela experiência.
e afirmavam: o homem só pode conhecer a verdade pela experiência, é o fato concreto. O homem vê, não se ilude, não há fantasia por os experimentalistas. Mas os experimentalistas negavam a validade da razão e negavam a validade da fé. Esse conhecimento que o Espiritismo trouxe para nós, que já foi divulgado através da humanidade, dispersamente, mas houve uma luta que se digladiava a fé, a razão e a experiência. Veio o Espiritismo juntou tudo. A força do Espiritismo está nessa juntada. Se não houver esse casamento inseparável, indivorciável, não há Espiritismo. A realidade é essa. Há o que já havia antes do Espiritismo, isoladamente. Então, precisamos equilibrar, o Espiritismo é equilíbrio, precisamos equilibrar as atividades que nos levam ao conhecimento da verdade. Uma casa espírita que sabe equilibrar o seu aspecto religioso com o filosófico, com o científico, ela está cumprindo o autêntico papel da doutrina espírita. Aquelas que não estão, elas estão seguindo uma corrente filosófica, uma corrente religiosa, uma corrente científica qualquer. É verdade que os conhecimentos da doutrina espírita vieram inicialmente através da ciência. Foi o fenômeno, as comunicações dos espíritos que nos trouxe esse conhecimento. E nós não podemos deixar de lado o aspecto mediúnico da doutrina espírita, porque muito devemos a ele. Mas o aspecto mediúnico se enquadra perfeitamente na parte experimentalista. Mas se nós nos determos apenas no aspecto mediúnico, se nós numa casa espírita houver hegemonia da mediunidade sobre os outros campos, ele está fazendo parapsicologia, está fazendo metapsíquica, não está fazendo espiritismo. Mas não vamos ao extremo de querer acabar o mediunismo, a mediunidade numa casa espírita, porque é o aspecto que experimentalista, o aspecto imediato, e o nosso meio de comunicação com o espírito. Nós temos que equilibrar a mediunidade com o estudo filosófico e com a parte religiosa. Também, se nós demos hegemonia ao estudo de filosofia, nós temos uma tendência muito grande aos extremos. Então, às vezes, nós vemos em agrupamentos: espiritismo é estudo. Não, certo, espiritismo é estudo também, mas não é só estudo. E os grupos se fecham em estudo, e alguns grupos até param de realizar as comunicações com os espíritos, que acham devidamente estudo. E outros dizem: espiritismo é reforma íntima, e é reforma íntima, mas não é só reforma íntima. Porque os espiritualistas, os filósofos da antiguidade faziam reforma íntima isoladamente. Exercícios para desenvolver a fé, a esperança, a boa vontade. Mas não era espiritismo. São espiritualistas, eles fazem a reforma íntima, mas isoladamente. Ele não faz a reforma íntima, direcionando a reforma íntima para comunicar com os espíritos, para consolar os necessitados, os enfermos, os doentes, os pobres da terra. E vemos o outro lado que diz: espiritismo na religião, evangelho, também é evangelho, mas evangelho isoladamente. Vamos cair nas escolas da fé do passado, puramente da fé do passado. E realmente, de fato, companheiros, nós observamos, se uma casa espírita tem equilibrado esses três aspectos, nós, trabalhadores de última hora, nos conscientizarmos disso e equilibrarmos esses três aspectos, que é a força real do espiritismo, nós vamos observar que a casa espírita está preparada, adestrada para atender todos os problemas do mundo. Porque, de imediato,
quem chega atrás de socorro na casa espírita, ele pode precisar de imediato da filosofia, como ele pode precisar de imediato de um trabalho desobsessivo da cooperação mediúnica, de passes, como ele pode precisar de imediato de um auxílio material, que é assistência social, como pode precisar de imediato de evangelho, que vai consolar por muitos problemas. Devemos equilibrar a tendência de dizer espiritismo é só reforma íntima, é só estudo, e desprezar também a assistência social. Como se não fosse um corpo em que há equilíbrio em todos esses aspectos, nós estamos nos divorciando dos verdadeiros objetivos da causa espírita. E a experiência que eu tenho de alguns anos, conduzindo uma casa espírita, nos mostram na carne, nos mostram ao vivo essa realidade. Quantas vezes, como recentemente, chegou um companheiro meu de trabalho, profissional, que percorreu a Europa, o Japão, cursos por conta do banco. Um homem que dizia para mim: eu tenho tudo na vida, eu tenho dinheiro, eu tenho posses, andei o mundo todo, mas sou um homem atormentado, eu não sei, eu tenho dúvida do futuro, porque eu vivo, porque eu tenho tudo isso. Então o homem era atormentado porque tinha tudo na vida, mas faltava algo dentro dele. Ele não entendia o sofrimento humano. Então esse homem está precisando de imediato de filosofia. Esse homem está precisando de imediato de um livro dos Espíritos. Tinha até ideia de suicídio porque se achava inútil. Foi dado a esse homem o livro dos Espíritos. Ele sabia a razão do sofrimento, da dor, a causa da dor da razão humana. E de fato ele devorou o livro dos Espíritos em pouco tempo e mais tarde se integrou em nossa equipe de trabalho. Mas muitas vezes procura a casa espírita companheiros que o problema é outro. Companheiros que têm problema de uma obsessão caracterizada ou de uma mediunidade desgovernada. Um médium cheio de energia, sem canalizar essa energia. Porque o que caracteriza o médium é a liberação de certa energia que ele pode utilizar. E essa energia, se ele não liberar, fica excessiva dentro dele e causa transtornos de saúde, psicológicos, de toda sorte. Porque, meus companheiros, a mediunidade, o médium, há dois tipos de médium: o missionário, na acepção do termo, e o outro tipo de médium, que a maioria somos nós. O que caracteriza o médium é uma descompensação vibratória. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele... Tem mais tempo? Quanto tempo? Ele nos mostra claramente que a mediunidade, ele faz comparação com o átomo. Então o átomo tem um núcleo, tem uns elétrons que circulam igual ao sistema planetário. É um movimento de translação ao redor de um ponto. Mas ele diz também que esse elétron, além desse movimento de translação, ele tem um movimento de revolução em torno de si mesmo. Spins, em inglês. E que uns giram da direção do ponteiro do relógio e outro ao contrário. Ponteiro do relógio. Normalmente, há um equilíbrio. Se há 8 elétrons, 4 giram no sentido, digamos, do ponteiro do relógio, que seria o sinal, digamos, arbitrado como positivo. E outro, ao contrário, arbitrado como negativo. 4 com 4 se anula. Mas em certos elementos, como o ferro, há um desequilíbrio. Não me lembro bem, mas vamos arbitrar que seriam, digamos, 9
sendo que 3 giram na direção positiva e 6 em outra. Dá um desequilíbrio, uma sobra de 3 liberados. Então ele explica a razão do magnetismo, que é justamente essa sobra energética que é direcionado por um poder maior, por uma corrente elétrica, por outro ímã, é que imanta e forma o magnetismo. Ele faz essa comparação com a mediunidade e mostra que nós, quando encarnamos, o nosso perispírito tem célula e casa célula a célula do perispírito com o corpo físico. Ora, nesse casamento, portanto, há uma ligação. Essa ligação não tem a mesma intensidade. Pode ser mais solta ou mais intensa. No meio, essa ligação é mais solta. E todo meio, ele tem justamente um desbalanceamento vibratório. Igual como acontece aqui no elétron, que é um descasamento, todo meio tem um desbalanceamento vibratório. E que muitos fazem até exame aí, dão desritmia. Que não é doente, todo médio tem um pouco de desritmia, mais ou menos. É excesso energético que ele carrega consigo. Então, esse desbalanceamento vibratório, quando ele reencarna, o casamento da célula física, perispiritual com a da física, não é bem intensa, bem apertada. Porque ele não está bem identificado com a matéria ainda. Há algo dentro dele que ele não consegue. No caso do missionário, é fácil de entender porque ele está num nível emocional, cultural, espiritual diferente. Por exemplo, um São Francisco de Assis não é o habitat natural dele a terra. É como se um de nós fosse uma selva bruta, ensinar os índios uma missão, mas não é o nosso ambiente natural, nosso habitat. Nosso habitat é a cultura, ouvimos a música, os conhecimentos, o relacionamento, tudo isso. Então, quando o missionário encarna, ele está desbalanceado vibratoriamente. Daí a sobra energética no meio. É um desbalanceamento para cima. Mas nós, a maioria, o desbalanceamento, é porque nós trazemos na consciência a culpa de erros passados. O médico, normalmente, é um espírito que fracassou, é um espírito comprometido, é um espírito endividado, e por isso nós devemos, em vez de elogiá-lo, em vez de endeusá-lo, devemos colaborar, porque é um espírito que falta. E quando ele encarna, ele traz na consciência a sua culpa. O casamento não é perfeito na célula. Há uma sobra energética. Com essa sobra, se ele canalizar para o bem, para o amor, como um trabalhador de última hora, ele resgata os seus filhos. Somos nós, a maioria dos médios. Não somos missionários na acepção comum da palavra. Nós somos espíritos endividados. Então, lógico que um médio ocioso, um trabalhador ocioso, ele tem problemas. E ele vai ao centro e ele precisa ter um campo de trabalho. Então entra a parte experimental do espiritismo. Nós não podemos, a casa espírita não pode deixar de ter mediunidade. Naturalmente a mediunidade é evangelizada, disciplinada, controlada. Ela é utilíssima, mas aliada ao estudo, à filosofia. A força do espiritismo, repito, está no casamento dessas três coisas. Então, de outra feita também, companheiros, chega alguém, um irmão nosso na casa espírita, desesperado. E que de imediato nós não podemos dar a ele nem a ciência, nem a filosofia. Mesmo porque esse homem, a sua razão está obliterada. Você não pode nem dar um livro do Espírito, daí ele no livro dos Médios. O homem está desesperado. Desencarnou a esposa, que ele viveu 50 anos, como no caso que eu conheço, vivendo como almas afins. De uma hora para outra, ele que desenvolveu a fé. A imortalidade perde para ele
perderam. E o desespero é cruel. Homem que dirigiu empresas chorando como criança, buscando o centro espírita. Meu companheiro, esse homem precisa de imediato o Evangelho. Esse homem que confessou, culpado de jamais ter desenvolvido a fé. Meu amigo, eu fui materialista. Dai-me fé, implorando a fé. Dai-me fé com aquele dente da imortalidade que minha esposa continua vivendo. Então, se a casa espírita não tiver Evangelho, como vai atender esse homem? Vai dar um livro dos Espíritos? Vai dar filosofia? Vai dar ciência a esse homem? Vai dar Evangelho. E quando a porta a casa espírita, um homem enfermo, paupérrimo, profundo, temos que ter o pão. Temos que ter assistência social também para atender de imediato esse homem. Então observamos, infelizmente, no nosso próprio meio de gladiarem, em que uns censuram a assistência social, outros censuram o estudo e a reforma íntima, e outros censuram a mediunidade. Como se elas pudessem viver separados, porque separados eles viveram até hoje na história da humanidade, e nada resolveu. Nós temos que casar isso. E acima de tudo, se trazemos experiências diferentes, eu posso ter exercitado mais no passado a filosofia, e acho que a filosofia tem predominância, outro mais na fé, outro mais nas pesquisas científicas, mas nós devemos conscientizar de que precisamos equilibrar isso tudo. E que temos que tolerar os nossos companheiros. Porque as sombras são muito bem organizadas. As sombras são muito bem organizadas. Há organizações que, desde a época de Jesus, quando Jesus esteve à Terra, eles ficaram em polvorosa. E nós vemos nas reuniões de obsessões a organização das sombras, mas só que a luz é muito mais organizada. Agora o problema é nós nos ligarmos mais às sombras do que à luz. A vigilância é um aspecto potente para o espírita. Porque as sugestões das sombras sutis, as sugestões das sombras explorando as nossas deficiências naturais, nossas imperfeições, porque no espírito influencia outro se não houver aceitação. O médio, ele é absoluto. Ele não recebe do espírito se não houver aceitação. Ou aceitação direta, ou aceitação pelas suas próprias imperfeições, em que ele recebe e atende às sugestões, e a pior influenciação não é ostensiva, é sutil. Porque a ostensiva ele se convence que está enfermo e busca o passe, mas a sutil ele se convence que está certo, e é mais difícil. E não há meio que não seja influenciado. Por melhor que seja, não há meio. Qual foi a definição que Allan Kardec deu do bom espírita? Quando se perguntou, não é? O espírito perfeito respondeu, o espírito, me parece que São Luís Verato, disse: perfeito não existe na terra. Bom médio, raríssimo bom médio. E o que é bom médio? Bom médio é aquele que é menos enganado pelo espírito. Ele não diz nunca é enganado pelo espírito. E quantas vezes nós temos sugestão, tomamos atitude e refletimos: meu Deus, será que eu estou sendo envolvido? E depois se convence que está sendo envolvido e muda a direção. E tomamos atitude, não dá certo, cria uma confusão, e a gente tem que reconhecer que houve envolvimento. Que nós fomos intuídos, mas não pelas luzes, pelas trevas. E a história do espiritismo no Brasil mostra aspectos curiosos. Um dos aspectos que tivemos que perceber é a divisão do movimento espírita, da casa espírita. Porque é muito natural que o companheiro funde um novo núcleo. É muito natural. Ele amplia, desenvolve. Apesar que nós temos compromisso com a causa e com a casa. Como nos foi falado recentemente por Joana de Anjos através de Valdo. Depois de uma palestra no Rio, nós tivemos uma conversa com ele,
E ele nos disse que nós temos compromisso com a causa e com a casa, porque não é à toa que nós estamos ligados na casa. Mas no século passado, quando foi convocado Bezerra de Menezes, vocês podem ver na história do Espiritismo, foi porque, de repente, todo mundo começou dentro de um núcleo e alto núcleo. Quando houve um movimento coletivo, é para estranhar. Então foi se dividindo os núcleos. Enfraqueceu aquele que estava forte e um novo, ainda enfraquecido, não se sustentou e começou a cair toda a atividade espírita. Foi quando a figura de Bezerra de Menezes foi convocada. E ele deu a direção evangélica e conseguiu reagrupar e reunir novamente o movimento espírita. Então, companheiro, oremos e vigiemos como trabalhadores. Que Deus nos abençoe.